quinta-feira, 30 de março, e vamos aos destaques da segunda edição. Vereador visita bairro Carlos Gomes. Por lá, a população reclama da situação das estradas. Projeto do trem Intercidades, que liga São Paulo a Campinas, deve ser incluído no programa de concessões do governo federal. Parlamentar pede a revogação do decreto que retira a isenção de ICMS da carne. Segundo o vereador, medida pode aumentar o custo para o consumidor. Carmo Luiz pede afastamento da Câmara por 30 dias. Suplente Cláudio da Farmácia assume a cadeira. No esporte, ele está de volta. Renato Cajá se apresenta na Ponte Preta e pode jogar já no sábado. E está preparado para o fim de semana? Confira as atrações da cidade na agenda cultural. Estes são os destaques do Câmara Notícia de hoje. Boa noite. Hoje pela manhã, o vereador Luiz Henrique Cirilo esteve no Jardim Carlos Gomes para conversar com moradores e ver a situação das estradas do bairro. Os moradores reclamam que a situação está tão precária que os ônibus não conseguem circular pelo local. Moradores da região do Carlos Gomes estiveram presentes durante a 15ª reunião ordinária na última segunda-feira para pedir soluções sobre a condição das estradas do bairro. Após os pedidos, o vereador Luiz Henrique Cirilo realizou uma diligência ao local na manhã desta quinta-feira. A questão do transporte municipal é um dos principais pontos que preocupam os moradores aqui da região do Carlos Gomes, principalmente por conta da situação das estradas e da utilização desse transporte por estudantes. Questão da pavimentação da linha do ônibus. Essa é a nossa reivindicação. Quando chove, em tempos de chuva, nós praticamente ficamos ilhados aqui, porque os ônibus não tem como trafegar, as ruas ficam em péssimas condições, e fica alagamento, e nós não temos outra saída a não ser só se for de helicóptero. Nós estamos sem infraestrutura nenhuma, né? Não tem acesso às ruas, não temos acesso a um ônibus decente, saúde, é precária a nossa região, né? Segundo o vereador, o objetivo da diligência era dar conhecimento para a Prefeitura sobre as condições da estrada. Além do vereador, representantes da Secretaria de Serviços Públicos estiveram presentes. Infelizmente, o itinerário do ônibus, que é um canal de acesso de todos os moradores e visitantes, está intransitável. Não se consegue andar tranquilamente, haja vista os buracos, as lombadas. Então, existe a necessidade de uma manutenção efetiva, o que infelizmente não está acontecendo por parte da Prefeitura. Hoje nós temos alguns representantes da Secretaria de Serviços Públicos, eles têm que passar pelos locais em que os moradores, os visitantes passam, para que eles possam também sofrer o mesmo problema. Eu acho que, sentindo na pele, eles passando por aqui, eles vão constatar o problema com a população, que os moradores estão passando, para que eles possam ficarem sensibilizados e, se possível, providenciar a tão esperada manutenção das nossas estradas. Segundo a Prefeitura Municipal, a situação das estradas deve ser revista em breve. A reclamação da população aqui, eu até concordo com ela, mas a gente está fazendo uma programação que em breve nós estamos retornando aqui com todas as motos niveladoras e equipamentos para dar um outro repasse, porque devido à chuva intensa que deu nesses dias, a situação agravou um pouco. Mas também não está assim, uma situação intransitável. Mas a gente vai fazer uma programação e em breve nós estaremos voltando e dando uma geral em todas as ruas aqui e deixando em condições. E nesta semana, o governo do estado anunciou que o trem Intercidades vai fazer parte do programa de concessões da União. O projeto do trem liga as cidades de São Paulo, Campinas e Americana. A obra está orçada em 5 bilhões de reais e vai receber financiamento do BNDES. O vereador Felipe Marquesi, que é membro de uma frente parlamentar em prol do transporte metroferroviário, foi à tribuna para comentar este anúncio. Como integrante da Frente Parlamentar Mista em defesa do transporte ferroviário de passageiros das regiões de Campinas e de Jundiaí, o vereador Felipe Marquesi usou a tribuna da reunião ordinária de ontem para aplaudir a decisão do presidente da República, Michel Temer, que, em reunião com o deputado federal Vanderlei Macris, confirmou a concessão do trem Intercidades para passageiros e cargas.
No mesmo encontro, Temer garantiu que o trem ligando São Paulo a Campinas e a Americana será incluído no programa de concessões da União. Nós cremos que é apenas o início, foi dado mais um passo, e um passo importante desta frente, que é a inclusão da linha férrea para que possa ser utilizada. Então nós queremos aqui, como o representante do povo campineiro, manifestar aí a nossa alegria por esta frente e com certeza nós estaremos acompanhando cada passo deste projeto. Estamos empenhados, participando de várias reuniões na Assembleia Legislativa. No mês de abril também estaremos indo falar com o ministro de Transporte. Estaremos também em Brasília, encaminhando aqui a nossa manifestação da população de Campinas. O vereador J. Silva protocolou uma moção de apelo ao governo estadual que pede a revogação de um decreto de 2016 que acaba com a isenção do ICMS nos produtos de qualquer tipo de carne. Confira. Na 15ª reunião ordinária, o vereador J. Silva protocolou uma moção que apela ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que revogue o decreto estadual 62.401, que acabou com a isenção do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços para produtos de qualquer tipo de carne. O parlamentar explicou os problemas que podem vir a acontecer. Esse decreto, veja bem, ele vem num momento difícil, não só para as grandes redes de supermercados, as grandes redes de açougue, para os frigoríficos, mas principalmente para o consumidor, que já enfrenta esse problema sério com a carne que está acontecendo agora em todo o Brasil, né? Vai ter que pagar um bocado mais caro. O problema com a carne que o vereador se referiu é sobre a operação da Polícia Federal, carne fraca. A investigação da PF apontou que funcionários do Ministério da Agricultura teriam recebido propina para liberar carne para venda sem passar pela fiscalização. Segundo o vereador, o retorno do imposto nesse momento vai afetar o mercado. O ICMS será cobrado na base de 11%. Vale lembrar que essa isenção ela vem desde 2009. Desde 2009 não se cobrava. Então agora o governo volta a cobrar, o governo do Estado de São Paulo volta a cobrar o ICMS sobre todo tipo de carne. E quem vai pagar o pato no final das contas, sem dúvida nenhuma, desculpe o trocadilho, né, vai ser o consumidor. Com a revogação do decreto que acabava com a isenção, o imposto volta a ser cobrado já no dia 1º de abril. E olha, o vereador Rodrigo da Farmadic protocolou 6 requerimentos em que pede explicações ao Executivo sobre o problema de habitação aqui na cidade. O problema de habitação não é só de Campinas, é um problema nacional, né? E diante disso, inclusive nós tivemos recentemente ontem a desocupação e reintegração de posse e a remoção de 700 famílias e por conta disso eu já havia solicitado um requerimento para informações à Prefeitura quanto aos projetos habitacionais que foram lançados este ano, para que a gente tenha inteiro teor e a Câmara possa ter as informações necessárias para a gente estar acompanhando. Foram o projeto do cartão reforma, o projeto habitacional que cria lotes habitacionais e o projeto habitacional que vai ser construído no DIC 5 que contempla 740 unidades. Algumas famílias na região do Ouro Verde também estão em situação irregular. E o vereador pediu explicações ao Poder Executivo para que o desfecho seja diferente do ocorrido na ocupação Nelson Mandela. E essas famílias saibam com antecedência tudo o que for acontecer. Nós temos na região do Ouro Verde, são 3 bairros que estão sendo pavimentados e existem famílias na região nesses bairros que estão em áreas verdes e também em áreas de risco. E elas vão ser removidas também, assim como outras pessoas, as famílias foram removidas da ocupação Nelson Mandela. Essas famílias também serão removidas, mas elas têm um cadastro na Coab, porém elas estão apreensivas quanto justamente ao auxílio moradia, quanto tempo elas vão estar recebendo esse auxílio moradia, para onde elas vão, se nesse projeto habitacional que justamente vai ser lançado na região do DIC 5, que é no Ouro Verde, se elas têm preferência para estar sendo contempladas nesse novo empreendimento. Para encerrar as reportagens sobre a sessão de ontem, o vereador Carmo Luiz pediu afastamento por 30 dias. O requerimento foi lido e o suplente já assume a cadeira neste período. Estresse e pedido médico.
Esses foram os motivos alegados pelo vereador Carmo Luiz para pedir o afastamento de 30 dias. O requerimento apresentado para a licença foi baseado no artigo 11 da Lei Orgânica do município. Em função de indicação médica, nós pedimos, ele pediu que nós ficássemos afastados durante alguns dias a fim de equilibrar as coisas. Então nós vamos cumprir esta função. Nossa equipe é muito estruturada, uma equipe muito boa e tenho absoluta certeza que terá condição de continuar o trabalho que nós já estamos executando há muitos anos. O pedido do afastamento foi lido durante a 16ª reunião ordinária e, com isso, Carmo Luiz se afasta imediatamente da vereança sem remuneração. Como o pedido é por um mês, a equipe do gabinete vai ser mantida, mas quem assume a cadeira do vereador é o suplente Cláudio José Bernardes, conhecido como Cláudio da Farmácia. A base do suplente é no distrito do Campo Grande. Lá nós temos muita necessidade, pelo menos a falta de medicamento no hospital, pronto-socorro, postinho de saúde, né? E outras coisas mais que a gente precisa verificar. Caso esta licença venha se estender por muito tempo e haja necessidade de fazer troca de comando ou troca dentro da equipe, isso será determinado pelo conjunto com o vereador e também o partido para que a gente possa fazer o maior equilíbrio possível. Na última eleição, Cláudio da Farmácia, também filiado ao PSC, teve 1.901 votos. E veja a seguir no esporte, a Ponte Preta apresenta Renato Cajá. Esta é a 4ª passagem do jogador pelo clube. Os detalhes já já. E ainda tem a agenda cultural com os filmes e shows para o fim de semana. Fique ligada depois do intervalo. De volta com o jornal Câmara Notícia, e a Comissão de Constituição e Legalidade se reuniu ontem e analisou 24 projetos. Vamos acompanhar. A Constileg analisou 24 projetos, 21 estavam na pauta, 3 foram incluídos durante a reunião. 14 receberam pareceres favoráveis, 6 foram arquivados e 4 receberam pedidos de vistas. Entre os pareceres favoráveis está o projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Silva, que regulamenta o convênio entre o Executivo e faculdades de Educação Física para disponibilizar profissionais nas academias ao ar livre. O parecer favorável, seguido pelos demais membros, foi exarado pelo vereador professor Alberto. Não há nenhum óbice jurídico, nem de constitucionalidade, nem de legalidade, e considerando a importância do projeto, eu exaro o parecer favorável. Entre os projetos que receberam parecer contrário está o que garante às pessoas com deficiência visual o direito de receber documentos oficiais, cobranças de taxas tarifárias ou impostos municipais em braille. O vereador professor Alberto também concedeu o parecer à proposta do ex-vereador Paulo Búfalo. Tentei esse projeto, cheguei inclusive a falar com o autor do projeto, ex-nobre, sempre vereador, né, Paulo Búfalo, porque realmente me sensibilizou um projeto dessa natureza, mas infelizmente não teve remédio jurídico para que nós acolhêssemos. Então, embora tentamos adequar, mas não foi possível. Então eu exarei parecer contrário, com tristeza, mas não teve outra maneira, porque é inconstitucional e é ilegal. Eu entendo a sua tristeza, vereador, porque o projeto é de extrema relevância, é meritório, mas infelizmente tem uma série de ilegalidades que é inconstitucional. Eu também fiquei sensibilizado, mas infelizmente aqui ele está passando pela Comissão de Legalidade. E entre os pedidos de vista está a proposta do vereador Antônio Flores, que proíbe o implante de identificação em forma de chips e outros dispositivos eletrônicos em seres humanos. O pedido de vistas foi do membro vereador Vinícius Gratti. A reunião da Constileg já está disponível no youtube.com/TV Câmara Campinas. O endereço está aí na sua tela. Acorda bem cedinho, já sentiu que as temperaturas estão bem mais baixas, né? E olha só, a mínima deve continuar caindo. Os termômetros vão marcar 14 graus na madrugada, bem frio. Já à tarde, a máxima deve chegar aos 27 graus, segundo o CEPAGRE da Unicamp. E a hora da agenda cultural tem apresentação de flamenco, show de MPB e os destaques do cinema com Michael Vancini.
Olá, a gente dá início à agenda cultural com dicas de exposições. É que no Museu da Imagem e do Som de Campinas está rolando a exposição 95 anos do comunismo no Brasil. A mostra acontece de terça a sábado a partir das 10 da manhã. Tem também a exposição Porta, Porteira e Portão, modos de falar e costumes do interior. O elemento principal dessa exposição é esse R puxado, igual ao meu. A abertura acontece nesta quinta-feira no Centro de Cultura Caipira e Arte Popular de Joaquim Egídio. As visitas acontecem até o dia 7 de maio, sempre aos sábados e domingos, das 10 da manhã às 5 da tarde. Mas quinta-feira também é dia de lançamentos no cinema. Vamos conferir agora os principais destaques. A Vigilante do Amanhã, Ghost in the Shell, com Scarlett Johansson, mostra um mundo após 2029, onde cérebros se fundem facilmente a computadores. Nesse mundo, uma ciborgue com experiência militar comanda um esquadrão de elite especializado em crimes cibernéticos. E nessa linha ficção científica tem o lançamento de Espaço Entre Nós. Gardner Elliott é o primeiro humano nascido em Marte que deseja fazer uma viagem à Terra para conhecer a verdade sobre o pai biológico. O menor espião do mundo, na guerra entre bebês e cachorrinhos, vai entrar em ação. Um bebê falante de terno e carregando uma maleta misteriosa une forças com o irmão mais velho e invejoso para impedir que o amor no mundo acabe. Em O Poderoso Chefinho, a missão é salvar os pais e provar que o mais intenso dos sentimentos é uma poderosa força. Agora vamos falar de teatro. No sábado, às 8h30 da noite, o Teatro Castro Mendes recebe um espetáculo de flamenco com coreografias inspiradas nas obras de Shakespeare e Cervantes. Os ingressos custam a partir de R$ 50. E no domingo, a companhia Corpo Mágico apresenta a comédia teatral Melodias de um Sonho no Espaço Cultural Casa do Lago, que fica na Unicamp. É às 9 da manhã e às 10h40. Saindo um pouco do teatro e falando de música, Xangan Indian Groove é a atração do Sesc para hoje à noite. A apresentação deles acontece a partir das 8h30 da noite. Já no sábado, o Sesc recebe Daniel Dias com a turnê Rebentação. As informações sobre os dois eventos você encontra no site do Sesc Campinas. E sexta-feira tem Bicho de Pé no Brazuca, em Barão Geraldo. Lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração. Ai, que saudades tenho, eu vou voltar pro meu sertão. É a partir das 10 da noite e os ingressos custam a partir de R$ 20. Só que um pouco mais cedo, às 9 da noite, tem Ana Vitória no Teatro Castro Mendes. Para quem não conhece o trabalho delas, o disco homônimo tem a produção de Thiago York. Vale a pena a gente conferir um pouco do som das meninas. É tão singular o jeito que me observa acordar, e o meu cabelo não parece te assustar. E para quem é fã, domingo tem Scalene em Campinas na Orion Club, a partir das 4 da tarde. Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima. De histórias de mulheres que criei na mente com ar de sonhos, gestos e olhares delicados que até fazem enganar o bobo que não vê debaixo disso sua força. Vem. Tá aí, tem divertimento para todo mundo. E agora vamos lá para o esporte, que os torcedores da Macaca têm motivos para ficarem animados, viu? Ontem a Ponte venceu o Palmeiras por 1-0 e hoje o meia Renato Cajá se apresentou no time. Esta é a 4ª passagem do camisa 10 no Majestoso. O craque Problema foi apresentado no Majestoso. Craque por tudo o que já fez com a camisa da Macaca. E problema, pois essas boas atuações chamaram a atenção de outros clubes e ele acabou saindo no meio das competições. Mas desta vez ele fica até o fim do Campeonato Brasileiro, né? Não tem problema nenhum. O combinado é um contrato até final do ano, né? Mas o meu desejo é ficar na Ponte, cara. Fazer um grande ano. Realizar um grande campeonato aqui, né, com todo o grupo, com todo o elenco. A gente vem para a Ponte para fazer isso. As coisas começam a acontecer extraordinariamente para mim, assim, de uma forma que às vezes não tem como controlar. Eu sou profissional, acontece uma situação de sair, né? Às vezes não é passado muitas vezes para vocês, mas a Ponte ganha mais dinheiro do que eu em muitas situações, cara. E a torcida me chama de mercenário.
Neste sábado, às 4 horas da tarde, tem o primeiro jogo das quartas de final contra o Santos no Moisés Lucarelli. Será que o meia tem condições de jogo? Eu me sinto muito bem, né? Eu não estava jogando como titular, mas sempre estava entrando nas partidas. No Baiano estava jogando titular, só no Nordestão que eu estava na reserva, né? Mas estou bem, estou apto para jogar. Tenho alguns 6 dias aí que eu não treino, por causa de toda a situação que aconteceu lá em Salvador, para mudança, né? Pelo menos no banco de reservas, neste duelo, o meia deve ficar. Ponte Preta e Renato Cajá. Essa relação que continua, mesmo à distância. Eu sou grato demais à Ponte, venho para dar a vida, para fazer o meu melhor pela Ponte. E, cara, acompanho sempre a Ponte de todos os lugares que eu vou, sempre acompanho. Eu tenho nos meus aplicativos aqui, né? A Ponte como equipe principal, que eu sempre vejo as notícias, né? Tá sempre acompanhando, sempre torcendo. Às vezes eu mando mensagem mandava mensagem pro Gustavo, né? O diretor dizia, pô, Gustavo, fala pros caras pra gente vencer esse jogo hoje, cara. E ele dava risada, pô. Lembrando que hoje tem Taubaté e Guarani às 7h15 da noite pela Série A2 do Paulistão. Então amanhã a gente atualiza para vocês na primeira edição do Jornal Câmara Notícia ao vivo, 12h30. Até amanhã.